Oi, meu nome é Larissa e esse é o Pod Mãe pra Mãe, um espaço acolhedor para contar histórias reais da maternidade. Por aqui você nunca está sozinho. E nada melhor do que começar esse primeiro episódio de podcast entrevistando a minha parceira Larissa, que é mãe, obstetra, influenciadora. Gente, é uma loucura a vida dessa mulher. Lara, eu queria saber um pouquinho mais, assim, de quem que foi Larissa antes de você ter a Meli, quais eram os seus sonhos, seus planos, o que te levou a ser obstetra. Me conta um pouquinho desse seu sonho. Nossa, é uma loucura. Eu brinco que são tantos títulos às vezes, mas hoje eu acho que eu tô vivendo mais o título de mãe da Meli. Porque é isso, né? É uma loucura. Eu cresci com a minha mãe sendo auxiliar de enfermagem, então a minha lembrança é muito da Santa Casa aqui de São Paulo, os tijolinhos. Quem é daqui conhece essa história, né? O hospital todo feito em tijolinhos. E eu ia muito pra lá e eu gostava muito desse ambiente. E sempre falei que eu queria estar ali no meio da saúde. Durante o colégio, eu resolvi que eu queria fazer medicina. O que parecia ser difícil demais na minha realidade. E realmente era muito difícil. Eu fiz muitos anos de cursinho. E tinha todo aquele desafio de morar numa cidade mais distante ali da área grande de São Paulo. Financeiramente não ter condições de um colégio particular. Enfim, eram vários desafios, mas eu tinha muito essa vontade. E fui. Prestei vestibular, entrei e gostava da pediatria, assim, absurdamente. Mas a primeira faculdade que você cogitou, você nunca pensou em fazer outra? Eu pensava na medicina, mas é o que eu falo. Eu pensava na medicina, mas eu achava tão impossível que eu falava, não, então eu vou fazer administração, então eu vou fazer outras coisas, porque eu falava, não vai dar certo. Eu tinha um escape de outras áreas, mas era o que eu queria. Eu queria muito, mas eu achava impossível demais. Então, assim, autossabotagem, né? Eu ficava o tempo todo. E tanto que, logo quando eu entrei, uma colega falava muito a frase, né? Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Porque quando eu entrei, eu achava que era difícil, mas quando eu entrei, eu vi que era mais difícil ainda. Você teve certeza? Eu tinha certeza. Porque até então, eu, uma menina de interior, da igreja, aquela coisa ali toda fechadinha, não tinha essa ideia do mundo. Eu me lembro a primeira vez que um colega falou, a gente tá indo pra Suíça. Pra mim, o mais distante que eu já tinha ido era pra Minas Gerais. E aí, quando ele falou da Suíça, eu falei, legal. Eu comentei com alguém, e alguém falou, é um dos países mais caros do mundo. Eu não consegui, eu não tinha essa noção, assim. Aí alguém falando, eu fiz intercâmbio. Eu não sabia o que era intercâmbio, assim, coisas desse tipo. Eu não tinha muito essa ideia, essa referência. Então eu vim de um lugar que eu não tinha essas referências. E aí eu vi que realmente, financeiramente, isso seria um desafio. E a minha faculdade teve esse desafio financeiro. Eu precisei trabalhar durante a faculdade. E aí fui entrando nesse meio, entendendo tudo isso e gostando das crianças, da pediatria, que é aquela coisa na igreja. Eu adorava ficar com os filhos das pessoas, eu era essa pessoa. Mas quando eu comecei a ver criança doente, eu falei, eu não consigo. Bateu, pegou muito pra mim e eu ficava ali, me consumia e eu olhava e eu falava, eu não posso fazer uma coisa que todo dia eu vou chegar em casa, não. Porque todo dia eu vou chegar falando daquela criança, não que adulto não comova, não, mas é que criança... Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. Exatamente. Onde bate o ponto. Era o meu. E aí eu falei, não consigo. Mas, e eu lembro que eu falei pra uma amiga, eu não consigo, na verdade, ver gente doente, né? Ela falou, você fez a faculdade errada. Amada, você acha que sabe? Mas eu gente muito saudável pra você. Exatamente. Aí eu falei, vou fazer algo que lide mais com a saúde. Grávida. Porque grávida realmente não tem essa frequência da doença. E a doença é muito diferente. Então eu entrei em obstetrícia nisso. E aí, acho que como eu queria fugir muito da doença, eu falei, não, deixa eu voltar um pouquinho. E aí eu fui para alto risco. Então, me especializei na USP em gestação de alto risco, porque eu entendo que é um desafio o alto risco na gestação. E hoje, depois de ter passado por ter sido uma gestante de alto risco, quando você recebe esse selo, parece que assim, meu Deus, se alguma coisa vai dar errado o tempo todo. Eu recebi esse selo, mas foi errôneo. Eu até não sei se... Desculpa cortar, mas saiu o resultado de um exame meu, acho que é o TS4. TSH. Ele saiu alterado e daí falou que eu tinha uma tireoide gestacional e que daí, a partir dali, minha gestação gestacional era uma gestação de risco. Nessa hora, eu entrei em pânico. Meu coração foi assim, a milhão. E daí, eu refiz o exame e estava errado. Mas assim, só de ter tido esse susto, eu já
Nossa, saí do eixo, eu desestruturei. Imagino você que foi assim, você caiu a notícia e realmente passou por isso. E aí, e a minha gestação foi cheia de desafios. Eu tive, logo no início, com 12 semanas, eu fiz uma cirurgia pra fechar o colo do útero. Então, e o primeiro ali desafio, acho que o primeiro desafio exato foi quando eu fui pra cirurgia e aí o anestesista falou: você quer ficar acordada ou dormir? Daí eu falei: se eu dormir, vai passar um pouco de efeito colateral pra ela. Aí eu falei: não, vou ficar acordada. Daí ele falou: A mãe pensando sempre na filha. Aí ele falou: então, mas você sabe tudo que vai estar acontecendo. Se sangrar, como que você vai lidar com isso? Eu falei: não, se sangrar, eu vou entrar em pânico. Ele falou: então você vai dormir. Aí eu falei: não, eu não quero. Ele falou: você vai dormir. Então, e aí, eu lembro que eu voltei da anestesia, assim, já acabou? Já. Posso ouvir o coração do bebê? Aí ele: não, só à noite. Ai, meu Deus do céu. Aquela agonia, graças a Deus, tudo certo, tudo bem, mas estar nos dois lugares da gestante e da pessoa que sabia do alto risco, dos riscos, dos medos, de tudo, foi o caos. Aí, passei por essa circlagem, a gente foi indo, e eu cheguei num momento no que eu falo que foi muito cabalístico. Dia 11/11, eu fui pro ultrassom, cheguei no ultrassom, o médico do ultrassom falou: ó, seu colo tá abrindo mesmo com a circlagem e tem o SLUT, que é uma possível infecção. Não faz mais nada da vida. E eu assim, aí eu falei: tá, vou pra casa, vou ficar em casa, vou parar completamente de fazer tudo que eu Nem fazia. como ser mãe ou ser médica nesse momento, né? Causa. Eu lembro que eu liguei só pra uma amiga que me ajuda com tudo do consultório. Eu falei: Pri, tô indo ficar de repouso até a Melina nascer. Não faço mais nada a partir de agora, faça tudo por mim. E é isso. Passei no consultório e fui. E fiquei. A gestação, o restante inteiro. Antes eu já fazia repouso, mas eu ainda ia no mercado, eu fazia ali uma coisinha pontual, resolvia coisas presencialmente. E a partir daquele momento, não mais. Então, toda a vida, os primeiros 15 dias eu não olhava a janela. Eu tinha medo de levantar e ir na janela. Eu ia no banheiro e tinha medo de fazer xixi, porque eu falava: meu Deus do céu. Essa história. Tudo. Tomava 10 mil banhos porque eu tinha medo de infecção. E aí foi. Até que a gente ficava semana a semana. Mas essa 24. consciência você tem porque você também é médica, né? Porque uma mãe que não é médica, acho que não tem tanta noção do perigo de infecção, por exemplo. Exatamente. E é o que eu falo, assim, chegou um momento na UTI que eu virei médica e enfermeira da minha filha. Eu acho que isso me destruiu. E a gente precisa ser mãe nessa hora, né? E é muito louco. Você ser um médica e mãe num corpo só e carregando o bebê. Não, eu lembro que eu falava com meu marido, ele falou: para com isso. Eu falei: não, isso aqui pode causar infecção, tal. Mas você é a mãe, aí você não é médica. Eu vou no mercado, eu não, coloca máscara, quando você chegar, você tira a roupa aqui, lava aqui. Parecia que a gente tava na época das pessoas do Covid. Senhora. Isso era a minha casa. Então, assim, essa era a minha casa e assim foi durante essa fase toda da gestação. Com a gente sempre, eu ficava sempre pensando: eu quero mais uma semana. Eu não fazia planos, eu lembro que assim, eu não conseguia. Todo mundo falava: você... Não, tanto que quando chegou em 33 semanas, eu falei: gente, a porta maternidade eu não fiz, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Porque eu tinha tanto medo de não chegar lá, que eu não conseguia me permitir viver. Eu fui fazer um ensaio de gestante nessa fase também, porque eu falei: não, e se ela nascer antes? E se ela ficar na UTI? E se isso? E se não der certo? E se ela morrer? E ficava com aquela coisa assim... muito ansiosa por já ter ouvido histórias tristes. E acho que essas histórias da vivência, né? A ignorância é uma bênção. Eu falo muito isso. Eu projetava tudo. Às vezes a gente ia na consulta de pré-natal, o médico falava uma coisa e meu marido olhava pra mim: o que você tá pensando? Que você já tá pensando em outra coisa. Pra onde você foi? Volta, Larissa. E era isso. Mas graças a Deus a gente conseguiu chegar. Então eu acho que isso mudou muito a minha forma de olhar pra obstetrícia. De entender como é sensível esse desafio da pessoa que gesta recebendo os selos. E não só o desafio de gestar, né? Até quero voltar um pouco pra falar sobre a sua jornada até engravidar. Porque não teve só essa questão da gravidez de alto risco. Você já estava enfrentando toda uma angústia, todo um medo. E uma angústia e medo seguido de esperança, né? E eu queria ouvir, foram 6 anos, né? Foram 5 anos, ela nasceu exatamente na fase em que a gente estava completando 6 anos de tentativa. E para mim também foi uma conexão religiosa muito grande, porque a gente já estava num casamento há mais ou menos 3 anos e ficava naquela: a gente quer, não quer, mas eu falei: não, a gente quer mesmo. E aí veio isso, mas eu falei: não, primeiro eu quero ir na igreja e eu quero sentir isso na igreja. E a gente estava viajando, foi fazer uma viagem.
nossa primeira viagem pra Disney, aquela coisa assim, sonho. Pra quem não sabia o que era o intercâmbio, pra Disney. E era aquela coisa assim, tipo, parecendo uma criança vendo as princesas. E lá, falei, vamos na igreja aqui? Vamos. A gente foi. E eu falei, é isso, quero ter um filho. A gente foi numa igreja na Disney. Caraca. E aí eu falei, vou levar coisas de enxoval. Meu marido, você tá louca? A Disney. Da Disney. E a gente ainda comprou algumas coisas, comprou o carrinho, comprou algumas coisinhas, comprou o carrinho. Era o carrinho da Disney. A gente trouxe o carrinho de Miami pra cá. Sim, em 2019. Então a gente trouxe tudo isso em 2019. Aí chegou, eu lembro que nosso apartamento era minúsculo. A gente olhou para aquele carrinho, a gente foi colocar isso. Caos, mas tudo bem, a gente organizou tudo. Virou um porta-coisas. Virou um porta-coisas, assim, e a gente não queria contar ainda para as pessoas. E eu lembro que o meu cunhado que foi buscar a gente no elevador, ele... No elevador no aeroporto, ele olhava, ele, tipo, o seu carrinho, assim. E a gente... mas você é do cachorro. Enfim, e passou. E aí a gente começou nas tentativas. E tentando, e aí virando a angústia de menstruação que vem, e nada, e outra menstruação. E quando completou 1 ano e meio, eu falei pra ele, olha, deu. Acho que a gente não tá conseguindo. Eu já tinha feito uma cirurgia pra retirada de miomas antes disso tudo começar. Eu falei, acho que eu vou ter que operar de novo. Fui pra clínica, tinha produção de uma professora. E aí cheguei e ela falou, esse mioma tá mais ou menos, vamos tentar direto a FIV. E eu fui, claro, se eu já fui na igreja, tava tudo certo, vamos fazer a FIV, vai dar tudo certo. Aí a gente fez o primeiro ciclo. Consegui bastante óvulo, que virou pouco embrião. Mas a FIV você precisa tomar todo um coquetel. Você toma todo um coquetel de remédio, são praticamente 14 dias tomando hormônio, dosando, exames. Começou a ser hormônio nesse período? Eu acho que assim, durante todos os processos que eu fiz da FIV, eu sempre fui muito na cabeça de que assim, eu tenho outra opção? Não. Eu não tenho outra opção. Mas é ruim, dá efeito colateral. Tudo que eu pensava o que eu posso fazer se não isso? Nada. Então eu não vou pensar. Eu falava, da dor abdominal. Eu falava, tá. Eu lembro um dos dias que foi um dos mais difíceis, que eu tava numa das maternidades aqui de São Paulo. E eu fui pro trabalho. Apareceu um paciente, trabalho de parto, era meu dia de tomar injeções. Cheguei na maternidade com meu marido e falei, eu tenho que tomar tal injeção, não precisa de geladeira. Eu tô aqui, não tem previsão pra ir embora. Aí ele falou, tá, vou te mandar. Só que é uma maternidade que é super difícil de acessar. Eu falei, como que eu vou pegar isso com Uber? Caos pra conseguir pegar o remédio com Uber, porque eu não podia, eu tinha que me trocar, sair, voltar pro ambiente, aquele caos. Peguei, tomar remédio no banheiro, porque não tem, como que você leva o remédio lá que é externo, você não pode levar, enfim, tomei. E era isso, não tinha tempo, porque eu tô falando, você vai tirar uma parte. Como isso você obstetra, estando lá pra fazer um parto. Estando lá pra fazer um parto. Como obstetra, eu não tinha como falar, agora eu vou parar pra tentar engravidar. Porque também quando você vai pra clínica de reprodução, às vezes você vai, eu quero começar esse mês. Não, esse mês não é tão bom pra você. Vem no outro. Então eu não podia falar para os pacientes, eu vou ficar afastada eternamente, mas eu não tenho porque caso. Você lida com grávidas, gestantes, acho que é uma das pessoas mais difíceis, delicadas de lidar. E aí eu falei, não, eu vou fazer isso e vou lidar e vamos. Então aí foi quando eu fui. Eu tive um momento muito difícil, porque aí esse primeiro ciclo não deu certo. Não teve evolução nenhuma, não teve nada. A gente, nesse tempo, falou, tá, então ainda tem esses miomas pequenos, vamos tirar esses miomas pequenos. Comecei a fazer pequenas cirurgias para retirada de mioma. Cada hora eu ia, tirava um pouquinho. Chegou uma época, em novembro de 2023, que foram bem nas minhas férias, que eu falei, eu não consigo lidar com gestante. E eu lembro que aí a gente, tem esse pré-natal para começar. Eu falei, não vou começar o pré-natal de ninguém. Porque eu não consegui, assim, eu acho que eu cheguei emocionalmente num limite ali pra mim. Que eu já tava há muito tempo tentando, há muito tempo nesse desgaste, e aí você remarca uma coisa, outra, mas passei, assim, uns meses, saí de férias, viajei, relaxei, voltei melhor, consegui voltar pra rotina, e aí a gente seguiu nessas tentativas, nisso tudo. Fiz um novo ciclo para captar novos óvulos para pesquisa genética, que isso não tinha acontecido antes, porque a gente falou, tá, vamos cercar de tudo, vamos fazer tudo diferente. Já que vai fazer, vamos fazer tudo. Vamos pesquisar o embrião, vamos tentar o melhor útero possível, e aí a gente fez todas as pesquisas, fez tudo, e foi para essa nova tentativa. E nessa tentativa eu tive um beta positivo que não evoluiu.
E foi um dia também muito difícil, que eu falo, tudo muito ligado ao meu trabalho. Porque aí a gente pegou o primeiro beta, mais ou menos no dia dos namorados. E aí eu lembro que era um beta, assim, muito baixinho. Meu marido, não dá. Eu falei, não dá, era um beta de 8. Eu falei, é muito baixo, não vai subir. Tinha que estar no mínimo 50. Tá, mas vamos tentar. Aí no dia seguinte, apareceu o quê? Um parto. Aí eu tava na Marginal, indo pra esse parto. Chega mensagem do laboratório. Beta tinha zerado. Aí eu lembro que eu falei, gente, eu não tenho forças pra ir pra esse parto. Mas o que eu vou fazer? Eu vou. Né? E fui. E foi um parto que era uma playlist, assim, linda. E todos falando de eu te espero, aquela coisa, assim, que eu lembro que eu fiquei no parto, nasceu, eu fui pro banheiro. Aí eu desabei. Aí porque eu falei, não dá mais pra mim. Não vou mais fazer isso de especialidade, porque ficar lidando com algo que eu quero e não consigo, tá demais pra mim. Desafio. É um desafio, porque era o tempo todo, igual eu falava, eu não quero pensar em gestação. Aí eu ia atender uma gestante. Então, assim, todo dia tinha uma gestante, não tinha como. Eu falei, o único jeito é se eu parar realmente de atender, mas eu gosto. Então eu vou parar do que eu gosto, com o que eu também quero, e enfim. Aí a gente, dessa vez, já estava pronto de que não ia mais tentar. A médica da clínica de reprodução falou, não, deu esse negativo, mas volta aqui, vamos conversar. Aí ela falou, vamos fazer tudo diferente, a gente vai pesar agora nas medicações, faz essa tentativa, tem um feriado, nesse feriado você fica em casa, repouso, toma tudo, porque você vai ter mal-estar. E aí foi. E aí foi o que eu falei, eu li a bula do primeiro remédio e não li mais nenhuma, porque eram todas terríveis, todas muito ruins, e a gente chegou no positivo. Então foi essa jornada do antes e essa jornada da gestação. E todo mundo fala, nossa, foi muito pesado, foi muito difícil. Hoje, quando eu olho pra minha filha, eu falo, tá, foi um processo. Porque parece que, assim, ela fez tudo ter um outro significado. Ela fez tudo valer a pena. Então, se me perguntassem pra você, né? Você viveria... Como você já vivenciou isso? Você aceitaria engravidar, mas com uma gestação muito difícil, passando por um processo difícil, mas para ter uma criança incrível? Eu falaria, sim. E eu acho que foi isso que eu precisava viver. Eu precisava vivenciar também as experiências das minhas pacientes. Então, eu vivenciei como é essa tentativa, como é essa frustração, como é também essa mudança de plano. Porque a fertilização, ela tem muito essa sensação de que, será que eu não tô fazendo algo que eu não deveria fazer? Será que a minha filha realmente tem que nascer? Eu me questionei muito nesse sentido de, será que eu não tô me sentindo e agindo como Deus? Né? E foi o que eu falei pra Deus o tempo todo. Se não for pra ser, que não seja. Porque se chegar e ficar negativo de novo, a gente não vai tentar mais. Então, ponto. Então, se não for pra ser, que não seja. E ainda foi pro meu marido, 4 é o nosso limite máximo. Independente do que for. E aí, quando chegou nesse segundo, a gente já tava ali parando. Foi a médica que deu esse empurrãozinho pra gente chegar na terceira. Mas a gente já tinha colocado um limite. Porque eu falei, se não for, a gente não vai ficar testando com Deus, brincando de fazer ciência. Não, a gente vai parar. E eu acho que foi muito importante para mim, esse processo todo de ter um positivo que não evoluiu, de ter um negativo, do caminho das cirurgias. Hoje eu olho para esses lugares, eu olho para os hospitais com 2 olhares. Igual todo mundo fala, qual maternidade você prefere? Então, olha, eu já me internei nessa. Eu já vivenciei isso. A paciente que chega, eu tô muito ansiosa. Eu sei que é isso. Tá? Desespero, eu sei o que é isso, eu vivenciei, e eu acho que te dá um pouco mais de humanidade de algumas coisas, de entender essa loucura, pra acolher, porque realmente é um processo muito maluco, é um processo que envolve o amor que você tem, o amor do seu marido, da sua mãe, de todo mundo. Então pra mim foi muito bom tudo isso. Agora olhando, eu consigo dizer agora que passou, eu consigo falar desse jeito. Mas durante todo esse processo, assim, foi uma loucura, né, assim, foi um turbilhão de sentimentos, de esperança e ao mesmo tempo desistência. E o que te sustentou? Teve alguém? Teve alguma coisa que te fez sustentar emocionalmente? O que? Pra mim foi a fé, foi isso. Eu acho que ter ido na igreja nesse início do plano de tudo era o que eu me apegava. Eu falava, se lá Deus falou que daria certo, é isso. E eu lembro numa das vezes, agora já no final, que aí eu fui na igreja com meu marido, e aí a gente
e teve uma pregação muito bonita falando que vai ser muito difícil, mas vai dar certo. E aí, às vezes eu falava pra ele, eu não aguento mais. Eu lembro numa das vezes dessa coisa de repouso, que é muito louco. Quando eu te falo, você tem que ficar em casa e fazer repouso. Você olha pra dentro. Olha, e assim, tipo, você fala, como assim? Eu não posso, tem um copo sujo, eu não vou lavar, porque eu sou essa pessoa, eu pego, eu lavo e eu quero fazer as coisas. E não, eu não podia fazer nada. E deitada ali numa cama. Então, assim, pra mim era muito louco. Eu falei pra ele, eu não aguento mais. Ele falou, lembra? Que ia ser muito difícil, mas que ia dar certo. E aí eu falava, não, mas é mais difícil do que eu achei que seria. Ele falou, não, muito difícil, é muito difícil. Então era nisso que eu me apegava, eu acho que em Deus. E às vezes eu ficava muito, muito desanimada. A minha fé, eu sentia que tava ali no fundo. Aí eu deitava, colocava a mão na barriga, começava a orar e ela mexia. E aí eu falava, ufa, porque a minha bebê, eu falo que ela é calminha. Ela nunca foi aquele bebê que super se mexe. Ela sempre se mexia pontualmente. Que era uma angústia pra mim, que eu sempre com a obstetra, queria que ela super mexesse. Sim. E aí ela sempre mexia muito pouco. E aí toda vez à noite, quando eu ia orar, colocava a mão na barriga, ela mexia. Nossa. E era tipo assim, Deus falando, tá vendo? Ela tá aqui, tá com você, tá tudo bem. Então acho que foi esse processo que eu precisava passar, precisava entender a minha fé, entender o meu relacionamento também, porque acho que envolveu a minha fé, envolveu a fé do meu marido, sim, envolveu essa junção dos dois, de tipo, tá, vamos lá, vamos fazer, porque é um processo, a FIV é isso, é você ir, se esgotar, laboratório, eu falo, eu tenho marca de picada de acesso até hoje, porque você colhe exame, e atrás de exame, e é isso, é essa jornada. E também o marido de saber lidar com a carga hormonal que você vai estar carregando, psicológica, né? E esse momento todo que você ficou, vamos dizer que de um resguardo ali, né, praticamente, e repouso, foi um momento seu com a sua filha, né? E eu acho que é difícil a gente parar pra internalizar, sentir o momento, a gente quer sempre ficar se distraindo, lavar o copo, lavar a louça, ir arrumar a casa, a gente não quer olhar pra dentro, né? Você foi forçada mesmo no meio de tudo isso. Muito. Não, e era engraçado porque assim, todo mundo falava pra mim, você não vai ficar de repouso, você vai se mexer. E eu já tava na minha cabeça, eu falei, não, eu vou quebrar tudo isso. E eu consegui. E eu lembro que, assim, eu recebi várias visitas de amigos, de família, e todo mundo chegava e olhava assim, você tá de repouso mesmo? Eu falava, eu tô por ela. E foi isso, assim, eu não ficava pensando, porque vem aquela coisa, e o financeiro? Como vai ser? Porque não trabalhar significa não ganhar. E eu falava o tempo todo, eu não vou pensar nisso. Porque senão eu vou enlouquecer e eu vou querer voltar a trabalhar. Então eu vou pensar que é mais uma semana. Ela precisa de pelo menos 37 semanas. E era aquela conta que eu falava. Ela tem que ter 37 semanas. E ela nasceu com 37 e 1. Então assim, ela precisava dos 37. E foi isso. Foi até onde a gente chegou. Aquele ali você pensou, pode nascer, ela nasceu. Ela nasceu. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Que você comentou do beta e tudo mais, né? Mas foi no beta que ele não evoluiu. Mas e o beta da Billy, como é que foi? O beta dela, eu brinco que eu comecei a criar coisas na minha cabeça. Eu fiquei totalmente neurótica. Que aí, o laboratório que eu fiz o beta anterior, eu falei, não volto nesse laboratório. Não faço mais como se fosse um laboratório. A culpa era do laboratório. Tem que ser. Aí tá bom, meu marido foi comigo, coletei. Aí o resultado saía acho que 1h da tarde. Eu ia trabalhar nesse dia, eu falei pra ele, não, a gente só vai ver o resultado junto. Eu falei, porque eu não aguento ver outro negativo sem você. E eu lembro que o beta tinha que ter um valor de mais ou menos 50. E aí o meu veio um 40 e pouquinho. Ai. Pro que tinha vindo 8, 40 e pouco, já tava bom. Família é emoção, né? Aí eu falei, não, vamos ficar firme. E você faz o beta 2 dias depois. Aí o outro tinha que vir acima de 100, veio 120. Nossa, aí já deu aquele... Aí deu aquele alívio. Aí já foi mais tranquilo. Mas aí ficava nesse alto e baixo, ó, tem que dobrar. Mas você sentiu a maternidade nessa hora? Ou você sentiu só quando fez a ultrassom? Eu acho que eu senti quando eu fiz o ultrassom. Porque, na verdade, assim, eu acho que eu senti realmente a maternidade quando eu beijei o pé dela pela primeira vez. Eu acho que eu passei a gravidez inteira pensando que eu não conseguiria. Eu passei o tempo todo achando, ela vai nascer e ela não vai sobreviver. Porque era sempre aquela coisa de tipo, se ela nasce com 16 semanas, ela pode nascer com 16, aí vem infecção, aí você vai passando pelos processos e eu ficava, não. Teve a médica de novo. Não vai dar certo. Tava médica. Tava sempre ali a médica. Então, eu acho que pra mim a maternidade aconteceu quando
ela saiu, e aí ela demorou pra chorar, e aí deu aquele pânico, mas aí ela veio no meu colo, e aí eu peguei o pezinho dela pela primeira vez. Eu sou mãe. Eu sou mãe dela. Então acho que ali foi quando a maternidade bateu. Porque eu fiquei com muito medo de me apegar. Porque eu ficava sempre nisso. Eu vou me apegar e eu vou perder, eu vou sofrer e eu não vou conseguir lidar. Porque era isso, eu não conseguia. E aí eu acho que as coisas fluíram depois disso. Dani, imagina que intenso, assim, né? Essa conexão de mãe e filha é muito forte. E cada uma tem o seu momento, tem a sua hora. Tem gente que vai ter isso depois que tem 5, 6 anos. E eu falo que é uma dádiva pra gente que teve assim, logo no nascimento, né? E pegou esse primeiro momento da criança, assim. E eu tenho uma curiosidade. Você compartilha muito da sua vida nas redes sociais. Como foi que isso aconteceu? Foi antes da Meli? Foi depois? E depois que ela nasceu? Eu falo porque é um desafio pra mim, né? Como que você faz pra organizar? Pra continuar compartilhando nas redes sociais? E eu sei que muitas vezes tem os bastidores lá atrás que, acabou de vomitar, tá mal, mas aqui na rede social você tá mostrando um lado bom. Como que é isso? Um pouco antes da pandemia, eu trabalhava num consultório, um consultório grande, e eu não tinha Instagram, não tinha nada disso. Aí com a pandemia, esse consultório caiu o número de pacientes absurdamente. E aí eles falaram, tenta fazer o Instagram pra ver se a gente consegue trazer paciente, fala pros pacientes, vem pra consulta, a gente organiza consulta online, mesmo com a pandemia. E aí eu comecei nesse movimento de rede social. E aí, fui seguindo nisso. E até então eu compartilhava muito só do consultório. Até que eu fui vendo que eu podia compartilhar mais, porque isso ajudava as pessoas. Então esse processo da gestação, do não conseguir, que eu podia dividir das minhas cirurgias, que isso ajudava outras pacientes. Esperança, cura. Das esperanças. Então eu acho que foi quando eu comecei a compartilhar. Eu falo que eu não faço um lifestyle, uma rotina da acordar até o dormir, mas eu tento fazer o máximo possível com a realidade. E é o que eu falo para as pessoas o tempo todo. Eu não vou colocar que eu tô num dia super feliz, se eu não tô num dia que eu não estou feliz. Sim. Aí eu não vou colocar nada. Ou eu vou colocar realidade. Porque eu acho que, pra mim, esse é o que eu gosto. É de mostrar a realidade, é o que eu tô mostrando agora na maternidade. De que a minha rede de apoio é meu marido, somos em 2, a gente tá se dividindo, a gente reorganizou a nossa vida, porque a gente quer manter desse jeito, a gente criou esse propósito junto, porque eu falo que a maternidade pra mim, quando eu também decidi que eu queria, eu falei, eu estou decidindo e eu vou abrir mão de coisas. E é isso, eu não vou ficar me culpando. Eu lembro que uma amiga falou, eu grávida, você viu que vai abrir a tirolesa tal, em Socorro. Aí eu falei, depois do parto, como que eu vou numa tirolesa com uma criança? Aí eu falei, não, eu não vou, mas eu vou no show da Galinha Pintadinha, é um novo universo. É um novo universo, e vai ter, a musiquinha vai ser legal, e é isso que eu vou curtir. Então, pra mim, foi essa escolha desse caminho. Quem que abre mão de uma coisa, mas eu tenho, hoje, pra mim, a melhor coisa é quando tá de noite, a gente apaga a luzinha, ela mamou, a gente fica ali trocando aquele olhares até que ela dorme. É muito gostoso. É muito gostoso. E não tem preço, assim. Fica bem de dormir. Eu fico observando a minha dormir, assim, falando, nossa, como é lindo eu que fiz. É isso. Narizinho, assim. E eu falo, não tô com saudade do restaurante e da festa e do cinema. Não, pra mim tá bom. Então, eu tô gostando e tô vivendo isso, e eu acho que é isso. A maternidade, pra mim, é isso. É essa nova descoberta, esse novo cenário. Ai, nossa. Incrível. Assim, eu me emociono até de ouvir isso, porque eu sinto que eu estive com você. Eu falo isso, assim, depois que eu virei mãe, é como se eu me sentisse parte de outras maternidades também, não só da minha, né? E eu fico muito feliz que a Meli tenha uma mãe guerreira que nem você, assim, e que você já era mãe dela, que só ela tá com sua barriga. E eu acredito muito nisso. Mas, isso que você falou sobre você, eu ouvi o que você falou, eu achei assim, Lari, de verdade, eu não tenho palavras pra falar a mulher guerreira que você é, e eu não consigo imaginar o que foi passar por tudo isso, esse desejo da Meli. Como eu disse, a minha maternidade foi diferente, a minha luta foi depois que ela nasceu, né, e a sua foi antes, é muito, muito maluco. Mas agora, eu quero ouvir o que outra pessoa que acompanha de perto todo esse processo tem pra falar de você. Então, vamos ligar aqui para o Fábio, que quem não sabe, gente, o Fábio, ele é marido da Larissa, e eu quero ouvir dele. Eu nunca nem falei com o Fábio, então... Fábio? Oi. Oi, Fábio, Natália, tudo bem?
Tudo bom, e você? Tô bem também, Fábio. A gente tá aqui fazendo a gravação do podcast com a Lari. Sim. Tudo bem? E aí, eu queria ouvir de você como é que ficou, Larissa, em todo esse momento dessa trajetória de gravidar da Amelie? Como que foi todo esse processo dela, assim? Como que ela ficou? Olha, eu acompanhando tudo, né, do lado dela, eu pude ver essa transformação de uma pessoa que era só a minha esposa, só a médica, só a filha e mãe, né? E foi uma coisa muito bonita, assim, essa transformação, essa dedicação dela, foi algo bem emocionante de acompanhar, né? E ela sempre com a fé dela, né? Inabalável, assim. Com a fé, com a determinação, com tudo junto, sabe? Esse conglomerado que é a Larissa, né? Ô, Fábio, obrigada por ter participado. E uma última pergunta, assim, que eu tenho pra te fazer. O que você não consegue no Vale Falar Amamentação fazer pela Amelie e que só a Larissa consegue? Não vale, né? Não vale. Essa é a primeirona, né? Olha, eu acho que ficar acordado a noite o tempo que ela fica, porque eu acordo, troco a fralda, devolvo pra ela que aí ela vai amamentar, mas ela fica muito mais tempo com ela acordada, né? Acho que esse é o segundo, porque a amamentação é o primeiro, viu? Ai, perfeito. Mãe é isso, né? Parece que a gente já nasce com esse pontinho de luz, assim, de ó, você vai ficar acordada, você vai aguentar, é muito maluco. Mas acho que é isso, viu? Foi um prazer falar com você. Um beijo. Muito obrigada por participar e um beijo da Amelie. Prazer foi meu, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ai, que lindo, Mari. A parceria que vocês têm é muito bonita, né? Muito. Eu acho que sem ele eu não teria conseguido essa jornada toda, os negativos, os nãos, as cirurgias. Ele ficou presente comigo em todas as cirurgias. Numa das cirurgias que eu acho que foi uma das mais difíceis, a gente chegou na maternidade e tinha um bercinho no quarto. E aí eu falei, olha, dá pra tirar. Falta de respeito. E eles, deixar esse não, berço. não dá pra tirar um berço, porque aqui é uma maternidade. Eu falei, então, mas eu vim pra uma cirurgia, né? Porque eu quero ser mãe e não tô conseguindo. E pedi e nada. Não tiraram. Aí eu fui pra cirurgia, quando eu voltei, eu falei, cadê o bercinho? Ele falou, não, isso não ia ficar aqui com você pós-cirúrgico. Ai, gente. Ele falou, eu fui lá, eu reclamei e falei, a minha mulher não vai ficar no quarto com o bercinho. Vocês vão fazer alguma coisa. E ele conseguiu. Então, assim, você vê que tem alguém lutando por você, né? Pro bem-estar dos Por você, dois. pelo seu filho e com você. Então, acho que esse é o papel do homem, né? Exatamente, é isso que ele falou. A gente divide as funções. Não tem essa coisa de vem e me ajuda. E uma vez, uma paciente, inclusive, falou pra mim: a melhor pessoa pra minha filha estar é comigo. E a segunda melhor tem que ser o pai dela. Exatamente. Se não, tem alguma coisa errada. E essa é a sensação que eu tenho hoje. Talvez a paternidade não tá correta. Exatamente. Então, assim, pra mim isso é ótimo. Ai, que bom, Lara. Eu fico muito feliz. E pra encerrar, eu quero fazer uma brincadeira com você. Já fez aquela brincadeira do eu nunca? Já. Então, vamos lá. Eu quero ouvir o seu eu nunca da sua maternidade. Nossa, eu acho que são. Eu falo que nasce uma mãe, nasce alguém pra cuspir na testa. Eu acho que o primeiro eu nunca foi a chupeta. Porque eu sempre falei, não darei chupeta. E aí, quando ela fez a primeira vacina, que foi aquela noite absurda, que ela chorava por tudo, que a gente não sabia o que fazer, eu falei, vem cá, chupeta. Uma vez eu vi a Gabriela Pugliese falando sobre isso, que acho que o bebê dela mais novo, ele tava super difícil na parte do sono, não lembro qual era a questão, e ela deu a chupeta, e daí falaram pra ela, depois pra você tirar, vai ser horrível dela. Isso é um problema pra Gabriela do futuro. A Gabriela de agora precisa sanar um problema. E essa chupeta está sanando o meu problema. Então lá no futuro, quando ela for o problema, e daí também me culpei muito, é engraçado você falar, eu me culpei muito em questão da chupeta, né? E até porque tiraram tudo que eu queria da maternidade e tudo mais. E sabe o que meu pai me disse? Prefira a chupeta do que o dedo. Eu, por quê? Ele, porque a chupeta dá pra jogar fora. Eu nunca tinha
falava isso. Porque ela era muito isso, exatamente. E todo mundo falava, porque o dedo, você pega uma criança de 4, 5 anos, que aí a mão tá toda suja, chupando o dedo, você não vai conseguir tirar. Exatamente. E acho que foi isso, assim, eu precisava dessa libertação de tipo, fiz porque eu queria que ela dormisse bem, porque ela já tava com dor. E funcionou. Então ajudou. Mas é isso, Lari, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente, uma história de esperança, amor, muita fé, uma história que acho que é a mescla, né, da maternidade, da mãe, com a parte de você ser médica, e enfim, é uma pessoa que eu admiro muito. E tem muito mais por aí. Esse é só o primeiro episódio do Pod. O próximo eu vou contar a minha história, eu vou estar de frente com a Lari. Então eu vou trazer pra vocês um pouquinho da minha história com a minha Amélia, né? A gente ouviu um pouquinho sobre a Amélia hoje, e a minha vai ser a Amélia. Eu espero que esse podcast possa trazer muita cura, muitas histórias e muito aprendizado para essas mães que estão em casa, para que vocês parem de se sentir tão culpadas e pressionadas pela sociedade, pela essa peso, essa bagagem que é a maternidade, que não precisa ser, né, Lari? Com certeza, a gente pode dar mais leveza e pode continuar vivendo, né? Ninguém morre depois da maternidade de vida social. A gente pode ter uma vida social, pode fazer coisas incríveis. É isso. E Até o próximo Pod Mãe pra Mãe.